A paz do Senhor Jesus, bom dia, tudo bem com vocês, queridos? Quero aqui compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor que está em Atos, capítulo 16, a partir do verso 25, do 25 ao 34, mas nós não vamos ler todos, só alguns versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, desembaiou sua espada a fim de matar, pois concluíra que todos os presos houvessem escapado. Querida, essa passagem aconteceu quando Paulo e Silas, Paulo ele liberta uma jovem que começa a agir com o espírito de engano e aquela jovem era uma fonte de lucro para aquele povo, para aqueles chefes que estavam ali naquele lugar, naquele momento. E eles são arrastados e aí há como se fosse um tribunal ali naquele momento e eles são jogados na prisão. Eles são açoitados, né, com varas e são colocados na prisão. Só que essa prisão não afetou o coração de Paulo, né? Não afetou o coração de Paulo e Silas, acredito eu. E aí você vai ver a partir do verso 25 que por volta da meia-noite Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus enquanto os demais presos ouviam. A situação naquele momento física, realmente Paulo e Silas estavam presos, mas para eles, a situação verdadeira era que eles eram adoradores. Que eles eram pessoas que oravam. E o que acontece quando uma pessoa anda em oração e adoração? O que acontece quando a pessoa ora e adora, entoa hinos de louvor? O que acontece? Para eles já estavam presos, não havia alicerce que abalasse eles. O alicerce ali da prisão não abalavam eles. Não havia portas fechadas para eles. Não havia correntes que prendessem eles. Porque o que eles mais tinham de importante era a liberdade. Era a voz do adorador, a voz daquele que clama. Eles entendiam isso. É muito interessante porque essa é uma interpretação minha. E o que acontece quando a pessoa anda em oração e entoando hinos, louvando, adorando o Senhor? O que acontece quando a pessoa anda em oração e adorando o Senhor? O que acontece? A primeira coisa é, os alicerces da prisão são abalados. A pessoa que antes era presa dentro de um lugar onde o aprisiona, se ela tem uma vida de oração, uma vida de adoração ao Senhor, não há aquela prisão, ela é dissipada. Os alicerces da prisão, ela é abalado. Entendeu? Pode ser o melhor cimento, pode ser o melhor tijolo, mas ela vai ser abalado. Porque nada pode afastar, pode destruir a aliança que o Senhor tem conosco. Nada pode nos paralisar, querido. O Senhor nos dá a liberdade para andar em oração e adoração ao Senhor. A segunda coisa acontece quando a pessoa anda em oração e adoração. As portas se abrem. As portas se abrem. É muito tremendo isso. No momento ali, no versículo 26, que eles estavam entoando o hino de louvor, estavam orando, Paulo e Silas, eles estavam fazendo isso, todos estavam ouvindo. E as portas do inferno não prevalecerão, querido, sobre a tua vida e sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Aleluia! Os alicerces da prisão foram abalados e no mesmo momento as portas se abriram. A pressão foi tão grande, a oração, o poder deles ali, de Deus derramou um poder sobrenatural naquele lugar.
e os alicerces das prisões foram abalados, foram sacudidos. Imagine aí, e as portas com a prisão, com a pressão, ou seja, com a continuidade, com o maior aquecimento através da oração, através da adoração. Houve uma pressão tão grande naquele momento, eu fico imaginando que as portas se abriram. Pode ser que a porta nesse instante está fechada, ou pode ser que você está batendo na porta errada. Porque a Bíblia nos garante que se eu bater, as portas vão se abrir. Mas a porta de quem? É a porta do Senhor. É ali, orando e adorando. Orando e adorando, aleluia. As portas se abriram. Só que mesmo o alicerce abalado, as portas abriram, eles ainda estavam acorrentados, mas ainda assim, através da oração, o Senhor faz tudo completo. O Senhor faz tudo completo. O Senhor, além dos alicerces da prisão serem abalados, além das portas se abrirem, as correntes que prendiam todos se soltaram. Não tem como paralisar o povo de Deus. Não tem como paralisar aquele que ora. O que acontece quando eu oro e adoro o Senhor? O que acontece quando eu oro e louvo o Senhor? Os alicerces são abalados. Primeira coisa. Segunda coisa, as portas se abrem. Terceira coisa, as correntes se soltam. As correntes são quebradas. Aleluia! As correntes são quebradas. Aquilo que estava emperrado, o Senhor vai lá, que é a nossa chave, ele vai lá e quebra. O Senhor é a nossa provisão, o Senhor é os nossos recursos, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é tudo. Ele é o nosso Rei, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Aleluia! E Paulo e Silas viviam isso. Eles foram presos, mas eles estavam presos fisicamente, mas espiritualmente eles sabiam que para fazer alguma coisa. Ah, pastor, eu não sei o que fazer. Ora e adora. Mas está difícil. Ora e adora, porque vai abalar. Aquece, 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 aquece. E vai abalar. Vai abalar. Vai ter um terremoto tão grande que os alicerces da prisão serão abalados. As portas vão se abrir. As correntes que o prendiam vai ser dissipadas. Estou repetindo isso que é para isso ficar na sua mente. Você está aqui orando. De repente as prisões dos teus filhos, a prisão de algum filho está sendo dissipada. Você está adorando, está orando, e as portas que antes estavam fechadas para a tua vida, para a vida da tua família, foi aberta. Você estava ali orando, adorando, e as correntes que prendiam os teus filhos, prendiam o teu marido, prendia você, estava presa as coisas que estavam ao teu redor, foi dissipada. E algo que acontece que ainda é muito, muito maravilhoso ainda. Muito mais. Se existiu algo maior do que maravilhoso, então eu vou acrescentar muito mais maravilhoso. Ao despertamento do sono. Despertamento daqueles que estão ao seu redor. Despertamento da tua família, despertamento dos teus filhos, até o teu despertamento, porque o carcereiro despertou do sono. Aquele que aquele que levou para o cárcere, aquele que levou para a prisão, aquele que colocou a corrente nas pernas, aquele ali, ele naquele momento ali, toda aquela oração, ele estava dormindo, mas foi o despertamento do sono. É tremendo isso. Houve o despertamento daquele carcereiro. E ele, quando viu as portas abertas, ele ficou louco. Como é que pode? Desembainhou a espada a fim de que todos os presos houvessem escapado. Então é interessante que eles não escaparam. Por quê? Por que eles não escaparam? Porque Paulo estava ensinando ali, olha, não são essas coisas aqui que vão prender vocês. Vocês podem até estar presos fisicamente, mas adora, porque você vai se sentir livre. Então ele percebeu, ele olhou para todo aquele povo, e eles ficaram ali parados, porque eles sabiam que o que prendiam eles não era, nada podia prender eles, porque eles eram adoradores do Senhor, pessoas que oravam e adoravam o Senhor. E aí é mais tremendo, o teu testemunho vai salvar muita gente. Porque a partir daquela visão do carcereiro, ele disse, eu quero esse Jesus. Eu quero viver isso aí. Não quero mais ser carcereiro.
Eu não quero mais ser aquele que prende, porque às vezes nós somos carcereiros da nossa própria vida. Nós mesmos trazendo prisão para nós mesmos. Estou falando porque eu já trouxe muitas prisões para a minha vida, querido. São situações, decisões que nós tomamos, são decisões sem condução do Senhor que nós tomamos. É muito interessante isso. Isso nos aprisiona. Então, aquele momento ali, o carcereiro viu tudo aquilo. O que eu faço? Ele despertou do sono. Eu preciso fazer alguma coisa, eu quero esse Jesus, eu estou fazendo aqui uma interpretação que como se fosse eu e você naquele lugar. Eu quero Jesus. Aí Paulo e Silas disse, se você crê. Ele prontamente afirmou, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e os de tua casa. E naquele momento, houve cura. Naquela mesma noite, lavou-se os ferimentos e logo foi batizado, ele e todas as pessoas de sua casa. E aí a recompensa, a mesa farta, com todos os servos. E aí eles expressavam grande júbilo por haverem confiado em Deus. Então, queridos, em nome de Jesus, o que acontece quando eu oro e adoro o Senhor? O que acontece quando eu oro e louvo o Senhor? Os alicerces da prisão são abalados. As portas da prisão, elas são abertas. As correntes que o prendiam na prisão, elas são dissipadas, elas são destruídas. Ninguém vai lá e abre. É o Senhor, através da tua oração, através do teu clamor, através do quebrantamento no espírito, isso acontece. E aí há a recompensa. As pessoas são despertas do sono, você é desperto, eu e você somos despertos dos sonos. Aí você crê, aí você vai ver toda a tua casa, toda a tua família ser salva, porque se tu creres no Senhor, assim será salvo tu e os de tua casa. Você só quer que você creia, e tu e toda a tua casa será salva. Aleluia. Que Deus abençoe você, que tenha um final de semana abençoado, que essa palavra gere vida no teu coração, para a glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe. O que acontece, o que vai acontecer na tua vida, só depende da tua oração e da tua adoração ao Senhor. Deus abençoe, que a paz do Senhor esteja com você. Amém.